Olá, agora será trabalhada um pouco mais a civilização micênica, né? É, Inicialmente é importante pontuar que a civilização micênica é associada a uma abundância em ouro. Homero, muitos poetas, enfim, associam, colocam essa exuberância, essa grande quantidade de ouro na região, a despeito de que não há ouro na Grécia. Ou seja, se este ouro chegou lá, ele deve ter chegado por uma origem comercial, que sugere ali uma relação com quinosos e tudo, ou o que é muito mais provável, no caso micênico, como veremos, uma origem mais bélica. Tratava-se aí de uma cultura guerreira, acima de qualquer coisa. A gente vai entender Micenas aí realmente associada com uma cultura de tipo guerreira, né? Vemos aí então mais indumentários, mais quando a gente vai tratar sobre Micenas, mais artefatos ligados à atividade da guerra. O, o, Há uma teoria muito forte, inclusive, que os micênicos tivessem sido até, em grande medida, guerreiros mercenários, que eventualmente, por exemplo, o Egito estava precisando de guerreiros, e aí os minoicos, quando eles ainda estavam em atividade, poderiam fornecer estes guerreiros micênicos ao Egito, né? Então, mas os micênicos, em sua maioria, têm bastante artefatos ligados à questão da guerra, né? Já vemos aí uma diferença, temos aqui a cidade de Micenas olhada numa perspectiva do alto, e quando olhamos a cidade de Micenas, já vemos aqui uma notória diferença em relação à civilização minoica, que é a questão de ter aqui uma cidade murada, né, como percebemos, né, aqui está o destiladeiro, e aqui está a cidade murada, né, para enfrentamento dos inimigos, enfim. Outros artefatos bélicos, né, copos e espadas ali bicenas, como comentado, um espaço rico em artefatos dourados, ali, em artefatos de ouro, em grande medida pela sua atividade guerreira, né? Como comentado, o Egito era um local rico em ouro na ocasião. Então, se sabemos que não houve nenhuma guerra expressiva entre egípcios e micênicos, e egípcios e enfim, cretenses, qualquer coisa do gênero, em que os egípcios tenham saído derrotados nesse período do ouro, é muito mais conveniente supor que essa tese cada vez mais vigente de que o Egito se fazia valer de guerreiros micênicos transportados aí em barcos minoicos, né? A teoria consiste, sobretudo, no seguinte: houve contatos entre eles, entre os minoicos e os micênicos, mesmo antes dos micênicos tomarem lá. Houve contatos entre minoicos e micênicos, mesmo antes dos micênicos tomarem lá a ilha de Creta, principalmente depois daquele grande maremoto mencionado aí na aula anterior, enfim. E mas o que atesta esse contato, em grande medida? O fato de que em Micenas foram encontrados, a partir de um determinado momento, um determinado século, né, mudanças, alterações das práticas de enterramento. Né? Essas práticas de enterramento micênicas, elas foram alteradas e, a despeito disso, não houve qualquer tipo de invasão propriamente minoica, qualquer tipo de... Primeiro, qualquer tipo de registro
de presença minoica. Por exemplo, se houvesse esse registro, a gente teria o aparecimento de mais tábuas em linear A aqui em Micenas, por exemplo, como a gente teve a partir de um determinado momento aqui na ilha de Creta, o que nos leva a sugerir que os micênicos tomaram a ilha de Creta a partir de 1450 e dominaram essa ilha de Creta, formando aí a tal da civilização minoico-micênica. Não? Mas, no caso, não houve algo correlato. Houve uma mudança cerimonial, houve uma mudança cultural, aí de repente começaram a se fazer novas práticas de enterro, e normalmente, quando se vê uma alteração tão substancial a respeito das práticas de enterro, a respeito está havendo algum tipo de mudança em termos de religiosidade, algum tipo de mudança em termos culturais daquela civilização, que indica uma convivência, uma troca cultural. Né? Então, é isso que leva a que alguns teóricos sugiram que os micênicos eram vendidos como mercenários para o Egito e os minoicos faziam o transporte. Então, eles conheciam profundamente a cultura do continente e, ao mesmo tempo, os micênicos tinham a oportunidade de trazer aportes tanto dos minoicos, com quem conversavam na travessia, enfim, até o Egito, quanto do próprio Egito em si. Aqui, então, temos uma teoria bastante eficaz, eficiente, interessante. A sociedade micênica também, dado esse grande poderio aí, enfim, ela é uma sociedade que foi identificada como uma sociedade muito mais hierarquizada. Isso não só é atestado pela sua vocação guerreira, o que implica que uma sociedade de tipo guerreiro ela necessita aí de uma disciplina militar um pouco mais aguerrida, ela necessita aí de uma correlação em que você tem um rei general, né? Há uma dinâmica concentracionária de poder num contexto de guerra. Se você tem uma cultura de tipo mais guerreira, ela terá ali uma forma de organização também correlata, muito mais voltada à questão militar. Né? Então, essa sociedade micênica era mais centralizada sociopoliticamente e profundamente hierarquizada. Bem mais, por exemplo, do que a civilização minoica. Né? Sabemos também que era uma civilização que se valia do modo de produção asiático. Né? Essas grandes rochas aqui, que nós conhecemos como rochas ciclópeas, porque os gregos chamavam de ciclópeas porque um ser humano comum nunca conseguiria levantá-las, então apenas ciclopes conseguiriam levantar rochas de tamanhas dimensões e de tamanha massa. Né? Aqui são rochas bastante expressivas. Né? Vemos aqui os muros de Micenas, aqui é um portal, e aqui a gente vê dois leões, né? A porta dos leões de Micenas. Né? Então, temos aí então esse modo de produção asiático que foi o único capaz, né? Se um homem só não consegue levantar essas rochas, muitos homens, muitas pessoas conseguem levantá-las, né? Essa ideia de uma sociedade micênica mais centralizada em decorrência da guerra não vem apenas da conclusão do fato de que foram encontrados muitos artefatos de guerra e que se tratava de uma sociedade guerreira, uma sociedade murada, enfim, mas também do fato de que algumas tábuas foram encontradas lá, tábuas em linear B, que indicavam a figura de um rei, que seria ali colocado como Wanax, W-A-N-A-X, né, N de navio, A-X. Então, o Wanax seria essa figura deste rei, né? E ele seria um rei que lideraria, seria este modelo de um rei que estaria à frente de outros reis. Veja, então, quando Micenas lidera alguma expedição militar, por exemplo,
assim como Agamenon teria feito na Guerra de Troia, por exemplo, este rei seria o primeiro entre os seus pares, primus inter pares, como se falaria em latim, né? Seria o primeiro entre os pares. Mas ele convenceria, então, outros reis aí do Peloponeso, do próprio Mar Egeu, de ilhas, enfim, outros reis a participarem da empreitada guerreira, né? E esses reis, enfim, eles participariam dessa empreitada guerreira, muito mais, não porque este rei estaria os obrigando, né? Em grande medida, ele não força outros reis a fazerem uma coisa ou outra, né? Ele não tem uma autoridade política sobre os outros, né? Mas ele teria ali uma autoridade tipo moral, algum tipo de um prestígio por ser o líder aí de uma cidade mais destacada, enfim, de uma civilização mais destacada, né? Então, por conta disso, por conta desse prestígio, ele, né, ele seria uma liderança carismática capaz de conduzir outros reis a fazerem aí, conduzirem uma batalha contra um inimigo que Micenas julgasse um inimigo de Micenas e um inimigo comum a todo o mar Egeu, né, e a todo o Peloponeso. Então, por isso que Micenas se destacava e a gente chama essa civilização de uma civilização micênica, né? Micenas se destacava nesse cenário, né? Bom, isso tendo sido dito, e voltando à máscara de Agamenon, tudo, faz-se a menção à Guerra de Troia, né? Aliás, tábuas em linear B, né? Aqui temos o mapa com o qual temos trabalhado, as tábuas em linear B, né, indicam, em grande medida, taxações incumidas por parte de Micenas, ou seja, Micenas exigia dos povos que ela, enfim, que ela tinha uma influência, algum tipo de contrapartida, algum tipo de taxação, né? Talvez uma proteção contra a própria cidade de Micenas, algo como um, o que a milícia faz, né? Mas veja, aqui há uma demonstração muito explícita de como se faz o estudo de escritas passadas de maneira geral, né? Vemos aqui a tábua no seu original, e aí vemos que se faz uma transcrição ipsis literis de como estão as gravuras nesta tábua, de forma que se trabalhe com esta inscrição e não com a tábua original, que você não consegue levar para um lugar para o outro. Mas a inscrição, sim, você começa a tentar entender estes códigos que, se você tiver mais dessas tábuas, por exemplo, você começa a ver padrões a se repetirem, se você consegue identificar um dos termos, você consegue entender se, por exemplo, esse termo ele representa em si toda uma ideia, ou se ele representa em si uma letra, como é o caso do nosso alfabeto, né? Sabemos, por exemplo, que essa tábua, o linear B, ele seria uma espécie de um grego arcaico, de um grego antigo, né? E em grande medida os gregos, né, os micênicos, tomam esta escrita dos fenícios, mas eles acrescentam à escrita fenícia vogais, coisa que essa escrita não tinha. Aliás, a escrita hebraica, por exemplo, também não conta com vogais, né? Então, os gregos acrescentariam ali a essa escrita as vogais. Essa escrita de linear B foi traduzida, né? Não por um acaso a gente tem alguns indícios sobre como era estruturada a sociedade micênica. Não só a gente tem indícios sobre como se dava essa taxação, né, das comidas aí, ou como se organizava esse modo de produção asiático, um modo de produção que utiliza em grande medida do que é produzido aí
pelo comércio e pela agricultura aí dos camponeses que estão em torno da cultura palaciana, de maneira geral, né? E vimos o Palácio de Knossos, no caso minoico, vimos o Palácio de Faístos, mas e aqui em Micenas também houve essa cultura, mas também que, ao estabelecer seu domínio sobre outros territórios, estabelece sistemas de taxação e estabelece um império tributário em grande medida. Bom, com o domínio, cabe retornar um pouquinho algumas coisas antes de entrar no que nós chamaremos Guerra de Troia. Com o domínio, né, dos micênicos sobre os minoicos, o que nós temos é um domínio desses micênicos daquelas rotas comerciais que antes eram dominadas apenas pelos minoicos. Agora serão os micênicos que também estarão à frente de toda esta circulação comercial conduzida antes exclusivamente pelos minoicos. Como o próprio a própria legenda aqui indica, aqui há os aldeamentos, né, as instalações micênicas, né, os espaços ocupados, as ocupações humanas micênicas, né, e indica-se aqui uma expansão da influência micênica entre 1400 e 1300 antes de Cristo, né, o que o que nos inscreve mesmo na data que indicamos, mais ou menos, como a data em que os micênicos tomam os cretenses, né, tomam a ilha de Creta. Mas, enfim, entre 1300, ou 1450 e 1350, os micênicos dominaram, então, este comércio. Que comércio? Aquele comércio que foi mencionado aqui. Este comércio foi dominado pelos micênicos, né? E foi dinamizado em grande medida, enfim. Agora, entre 1450 e 1350, há uma profunda instabilização neste cenário, né? Cresce, por exemplo, a quantidade de cidades muradas. É bem provável que a murada de Micenas tenha havido até neste período. Por que se mura uma cidade? Deve ter sido um momento em que aumentaram os conflitos das cidades, dos povoados entre si, em razão de que não se sabe, mas há uma diminuição dos fluxos comerciais. O comércio foi dificultado, encontram-se menos registros. Como é que a gente sabe que um comércio é dificultado ou não? Vemos, por exemplo, elementos que são característicos de um solo, vemos elementos que são característicos de uma determinada cultura presentes em outra. Então, digamos, vemos cerâmica minoica aqui no Egito. Então, sabemos que houve um comércio egípcio minoico de cerâmica. Por um outro lado, vemos ouro na ilha de Minos ou na ilha de Creta. Então, entendemos que em Creta não há um solo, não há, pela questão das próprias condições geológicas, não há como aquele solo desenvolver questão do ouro, mas no Egito há essas condições, então supõe-se que houve um comércio entre Egito e Creta, a partir dessas inferências, dessas conclusões. Mas, quando se percebe que, enfim, faz-se uma série de determinações da idade dos objetos, a partir de carbono 14, a partir de radioluminescência, polínica, enfim, vários métodos diferentes, e de repente se descobre que em um determinado momento diminui a quantidade de objetos existentes de uma outra cultura, né, na outra localidade, digamos. Acabou havendo menos cerâmica
minoica no Egito, ou acabou havendo menos trabalhos micênicos na Fenícia. Então, supõe-se exatamente que houve uma debilitação, uma dificultação do comércio. E ao que se atribui? Em grande medida atribui-se aí um aumento de uma pirataria. Nesse momento não há aí nenhuma força política, né? Vamos lembrar que aí o ano 1350 a.C., dadas a situação em que estão cada um dos reinos e tudo, o Egito está se consolidando aí como, né, aquele império novo, tudo um império mais belicista, mas a sua expansão tem se dado principalmente num primeiro momento contra a Núbia, mas também aqui para o continente asiático, tudo. Os hititas estão muito estáveis também, estão crescendo, elas estão crescendo numa perspectiva continental, né? Não há indícios de que possam ter sido algum tipo de crescimento desses povos asiáticos, né? Ao mesmo tempo, entre os micênicos há menos circulação comercial, então é provável que não houve enriquecimento dos micênicos. Ora, se também não se encontra mais atividade comercial e mais registros de trocas aqui entre os assim chamados fenícios, que são essas populações, não só elas, mas as principais populações que estão ligadas a esse comércio aí do Mediterrâneo, e tampouco os cipriotas cresceram tanto assim, a ponto de qualquer coisa, supõe-se que trata-se de uma atividade de pirataria, né? Aqui temos, que eu estava buscando, Mar Egeu aqui, né? Mas enfim, trata-se de uma atividade de pirataria, né? Que começa então a ocorrer. Pode ser uma pirataria ligada a um desses grandes estados? Pode, para fragilizar o outro? Com certeza, pode ser, não há dúvidas. A pirataria, inclusive, ocorre com esse mote em grande medida, né? Em 1230 a.C., eu usei o exemplo da cerâmica, mas em 1230 a.C., a cerâmica para de circular. Não há mais registros de trocas de cerâmica. E em 1200 a.C., há um registro de uma decadência micênica, né? E 3 teorias são propostas por causa em razão desta suposta decadência micênica, dessa provável decadência micênica. Quais são as 3 teorias propostas? Primeiro, um colapso que adveio devido a uma drenagem de recursos em razão da Guerra de Troia. Veja aqui a região que hoje nós identificamos como a região de Troia, né? Então, essa região de Troia, que era uma região ilusa, tributária aos hititas, né? É bem provável que Troia possa ter ficado no meio, aqui também conhecido como Helesponto, né? Troia ficou no meio dos interesses hititas e micênicos, né? Micênicos no caso. Então os micênicos queriam o controle sobre Troia e os hititas também já tinham esse controle, só que os hititas estavam concentrados mais aqui no interior da Anatólia e até esse deslocamento se fazer aqui para guarnecer Troia, enfim, né? Mas isso bem provavelmente ocorreu diante de uma situação de disputa entre 2 grupos muito fortes. Troia em si talvez tivesse poucas chances de resistir a uma investida tão intensa de um povo tão militarizado. E mesmo assim resistiu. Por quanto tempo? De acordo com os relatos atribuídos a este sujeito chamado Homero, por 10 anos. Mas é muito mais provável que, aqui temos Troia, por exemplo, é muito mais provável que Troia, nesse período, nessas batalhas, tenha
desencadeado aí, essa Ilion ou Troia, né, tenha desencadeado aí uma batalha, uma guerra de muito mais tempo. Né? Os hititas, as fontes hititas, atestam 200 anos de batalha. Não é por um acaso que historiadores clássicos que tendem a endeusar a Europa, colocar ali os gregos e romanos como berço da civilização europeia, como se lá tivesse nascido tudo, e esquecem-se completamente do Oriente. Não é por um acaso também que eu falo bastante do Oriente. Esses historiadores, não é por um acaso que eles nem querem saber de falar dos hititas, porque são os relatos hititas que mostram, em grande medida, o papel desempenhado pelo. O papel desempenhado, não, perdão, mas o fato de que os gregos demoraram muito mais do que eles atestam que eles demoraram. Né? É uma época de transição. Estamos falando de 1400 a 1200 a.C., estamos falando do bronze tardio. O bronze tardio é aquele momento em que há os tais dos povos do mar, sobre o qual já debruçamos nossa atenção, enfim, já tratamos sobre esses povos do mar. Então, é nesses anos 1400 a 1200 a.C. que esses povos do mar começam a circular, ou melhor, perdão, a partir do ano 1200 antes de Cristo, que esses povos do mar começam a circular. Então, uma transição de uma sociedade eminentemente voltada ao continente asiático para uma sociedade e para uma atenção que vai também se voltar ao espaço europeu. Né? Ignorar o elemento asiático é um erro, porque se ignora, por exemplo, como esse elemento asiático está presente nesse espaço europeu. Né? E, como comentado, o próprio conceito de Europa. Enfim, aqui temos o que seria a cidade de Troia, com as suas muralhas, né? Seria uma cidade de muito difícil invasão. Por quê? Porque por mais que esta inclinação seja uma inclinação positiva, e quem escala sabe o que eu estou falando, né? Uma inclinação que propicia ali uma escalada com maior facilidade, ela propicia que um soldado, alguém que esteja aqui em cima das muradas, jogue, vamos dizer, água quente, jogue uma série de coisas e impeça que os guerreiros subam por esta mesma murada. Né? Então é muito difícil assediar a cidade de Troia pelas suas muradas, porque, é claro, essas muradas se estendiam até mais em cima, né? Então, mas de qualquer forma, em termos de recursos, Micenas tinha recursos para derrotar mais rapidamente Troia, então por isso que se sugere que talvez Troia pudesse ter tido ajuda aí dos hititas, que eram ali o império que pedia tributos de Troia. E por que essa importância de Troia? Né? Porque o Homero chega e fala, pô, a gente conquistou Troia em 10 anos, quando de fato conquistaram Troia em 200 anos. Por que dizer isso? Porque você está glorificando a sua conquista. E por que se precisa glorificar a conquista? Um motivo muito simples. A localização geográfica de Troia, muito especial, próxima aí desse Helesponto, e que permite, a partir de então, uma navegação bem boa aqui no Estreito de Dardanelos e depois passagem, depois do Estreito de Dardanelos, no Estreito de Bósforo. E aí a entrada no Mar Negro. E por que alguém quer entrar no Mar Negro? Por causa do rio que existe no Mar Negro. O rio Ster. I-S-T-E-R. Ster. Por que alguém quer chegar a este tal deste rio Ster? Aqui é o Homero. Este tal do rio Ster, que ninguém sabe o que é. Né? As pessoas querem chegar a este rio Ster
Porque este rio Ster é o rio Danúbio, sobre o qual já se sabe que existe, né? O rio Danúbio há registros concretos de que ele existe, então o povo micênico, por exemplo, sabe que esse rio existe, sabe que ele está nessa região aí dentro do Mar Negro, enfim. E o rio Danúbio, ele é um rio bastante, digamos, ele é um rio ele é um rio muito rico, né? Quando vamos ver o leito do rio Danúbio, bom, dei uma cortada no vídeo para já chegar aqui a nossa intenção central, né? Enfim, vejam, então, nesse mapa físico, os traços aqui da geografia física da região. Primeiro, explica-se profundamente por que é uma região fortemente assolada por uma instabilidade geológica, né? Vemos aqui os Alpes. Então, essa é uma região de encontro de placas tectônicas, né? Aqui os Apeninos, né? Estamos falando aqui da Península Itálica, aqui os Pirineus, né? Aqui a cadeia de Atlas, né? E vamos ver Grécia, então. Grécia é toda ela cortada por montanhas. Talvez em parte isso explique o motivo pelo qual, apesar de falarem uma mesma língua, apesar de esboçarem uma mesma cultura, enfim, estes povos, estas assim chamadas cidades-estado, que depois vão se consolidar no período do Ferro aqui nessa região, não vão estabelecer profundas ligações entre si. Pode ser que este relevo é extremamente difícil de ser atravessado, cause ali bastante dificuldades também para as comunicações, né? Razão pela qual, em grande medida, se voltaram aí para o mar. Aqui também Creta não fica atrás. E Troia tampouco, né? Troia está por aqui, enfim, vejam aqui onde estavam os hititas. Essa é uma região extremamente com relevo extremamente difícil. Então vemos que os minoicomicênicos, que estão por aqui, mais ou menos, estão querendo atravessar e chegar justamente por esta via aqui até o Mar Negro. Esta via aqui é assegurada neste ponto por Troia. Ou seja, a conquista de Troia é a conquista do Mar Negro. Né? Quem conquistar Troia, quem tiver Troia, tem o Mar Negro. Isso é um problema. Por isso que Troia, isso não é um problema, perdão, mas isso é uma questão, né? Então é por isso que Troia fica muito bem guarnecida aí nesse Helesponto. Eles, depois Hélade também, helênico, diz respeito à civilização grega, né? Então, esse ponto aí grego, ele é um ponto fundamental, né? E ao passar por aqui, eu consigo ter acesso ao rio Ister, que é o rio Danúbio. Veja, primeiro, o relevo. É um relevo muito mais tranquilo para plantio, com uma fertilidade muito boa também, porque ainda num espaço em que o plantio é possível, né? Não estou num espaço tão próximo aí ao Círculo Polar Ártico, enfim, né? Tenho também que esta é uma região que eu consigo encontrar cobre, e com o cobre eu faço a minha liga, né, com o estanho e crio o bronze. Então é uma série de vantagens de tomar a cidade de Troia. E, por isso mesmo, heroificar sua conquista de Troia por um belo corre. Não por um acaso, os gregos tratam esta conquista desta forma tão
heroicizada, digamos assim, né? Uma palavra ruim que eu estou usando, mas de uma forma tão glorificada, né? Mas quando a gente vê dessas disputas, enfim, a gente percebe que os gregos também são acusados aí em grande medida, né? E a despeito dos relatos de Homero, a gente tem relatos contrapostos de fontes que a gente coloca como fontes gregas, inclusive, que colocam aí em grande medida uma culpabilidade grega, né? Sobre isso eu vou tratar num outro vídeo, mais um pouco menor, que vai tratar especificamente da Guerra de Troia. Já discuti por que ela houve, quais são os motivos geopolíticos de ocorrer uma guerra como a Guerra de Troia, né? E daí depois eu entro propriamente em alguns pormenores da Guerra de Troia em si e do que a gente chama do Homero, ainda que isso não caiba, que o Homero seja um poeta do século 8 antes de Cristo, né? Então já estamos falando no momento seguinte, pós Idade das Trevas grega, mas no que nos interessa, eu vou tratar o Homero mais como esta pessoa que está trazendo este relato do que propriamente no Homero como este personagem do século 8 antes de Cristo. Assim sendo, eu tinha falado, há três teorias possíveis que discutem, que apresentam. Assim sendo, eu tinha falado, há três teorias possíveis que discutem e apresentam a possível causa da decadência micênica no ano 1200 a.C. Entre elas está este colapso pela drenagem de recursos representada pela Guerra de Troia. Há os soldados, né, que teriam tomado um espaço até então voltado ao comércio, como eu falei, Micenas toma aí o espaço de Knossos, ou de melhor, de Creta, no comércio do Egeu, do Mediterrâneo. Então, esses soldados, eles tomam um espaço até então voltado ao comércio e lutam, começam a lutar, as cidades começam a lutar entre si. Aí, a partir disso, com esse processo de lutas intestinas, você não consegue desenvolver uma civilização. Está uma civilização que está em constantes batalhas, né? E, por fim, a terceira teoria que se apresenta, que seria, em razão dos desastres naturais, os castelos, as sociedades palacianas, Micenas, Atenas, Tebas, enfim, Tirinos, começaram a enfrentar profundos problemas econômicos e começaram a guerrear entre si, o que intensificou esses problemas econômicos. E dada esta intensificação dos problemas econômicos, houve revoltas internas, revoluções internas da chamada camada camponesa, da chamada, né, que eu estava falando das sociedades de modo de produção asiático, então da camada dos camponeses e artesãos, eles começam a se rebelar, se revoltar contra aquilo num contexto de escassez de recursos. Basicamente, estes seriam os três motivos pelos quais caem Micenas, né? Então, o próximo vídeo dirá respeito especificamente ao Homero, à Guerra de Troia e um pouquinho ao que seria essa Idade das Trevas grega. E com isso encerro a nossa dinâmica.